Pronto, está gravando. Então, boa noite a todos e todas. Meu nome é Flávia Maoli, eu sou presidente do Projeto Camaleão. Sou ex-paciente de câncer, né? Fiz transplante de medula, vai fazer 8 anos esse ano. E faço esse trabalho desde 2014, ajudando as pessoas que estão enfrentando câncer. E hoje o nosso tema é um tema que a gente, há algum tempo já vem trabalhando dentro do Projeto Camaleão como um grupo de estudos, como um grupo de encontros para falar sobre o cuidado paliativo, né? E a gente está com a alegria de ter alguns convidados muito especiais aqui que eu vou apresentar para vocês. Eu vou ler porque não dá para decorar minha memória, minha memória ficou coaquinho. Então, é o Dr. Leonardo Consolim, ele é médico de cuidados paliativos, responsável pelo Serviço de Cuidados Paliativos da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital Regional do Câncer de Passos, professor do curso de Medicina da Universidade do Estado de Minas Gerais, o EMG, professor da Casa do Cuidar, prática e ensino de cuidados paliativos, médico e sócio fundador do Espaço Vida e Plenitude, um espaço para ser, crescer e transcender. Por favor, doutor Leonardo, dá um oizinho aí para o pessoal. Pronto. Tudo bom, gente? Prazer imenso estar com todos vocês, viu? Uma alegria, já adorei ficar aqui escutando todo mundo, a gente já vai entrando no clima. Muito bom estar aqui com todo mundo. Muito obrigada. A Germane Tiwitz, falei certo, Germane? Tiwitz, mãe da Laura e da Sara, advogada por formação, cozinheira por paixão, vivendo com saúde apesar do câncer de mama, a saúde está na mente. Staff da Casa Paliativa. Isso, Tiwitz. Tiwitz. Obrigada. Obrigada pelo doutora... convite. Que legal, obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente. Para a gente é muito importante e acho que vai ser uma noite muito especial. Ah, vai sim. A doutora Fernanda Daltoé, médica pela UFPR, oncologista formada pelo Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre, pós-graduada em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar de São Paulo, mãe da Martina, apaixonada por cuidar das pessoas, curiosa, com muitos ós e eterno aprendiz, na busca incessante por muita vida nos meus dias e algumas horas a mais de sono. Oi, boa noite. Um prazer estar aqui. Eu sou a Fernanda, então. A Martina hoje não está em casa, porque senão ela ia estar aqui atrás, gritando, mamãe, mamãe, mamãe. Quantos anos ela tem, Fernanda? 2 e 4, 2 e 5, 2 e 5. Tive que mandar ela ficar um pouquinho na vovó, enquanto a gente participa desse encontro. Mas é um prazer muito grande para mim estar aqui hoje. Ser convidada foi uma surpresa e uma alegria bem intensas mesmo. Espero poder contribuir um pouquinho com a parte oncológica, né, de todo cuidado paliativo. Que legal, muito obrigada. Maria Paula Lopes Bandeira é advogada e idealizadora do Instagram Lenço do Dia. Oi, gente, boa noite. E tem um sotaque maravilhoso. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Ainda falando desse tema que faz parte da minha vida. Muito bom. Muito obrigada. Jussara Del Moral. A Jussara é uma apaixonada pela vida acima de tudo. Louca pelos seus 2 filhos, Caio e Isabela. Tem 56 anos e ama se comunicar. Também é batuqueira em um bloco de carnaval e tem um canal no YouTube, O Supervivente, onde conta suas experiências convivendo com o câncer de mama metastático há mais de uma década. É voluntária do Instituto Oncoguia e membro da Casa Paliativa. Tem realizado sonhos nesse intervalo do hoje até o dia da sua morte, fazendo do seu aprendizado motivação para outras pessoas. Acredita em curas diárias e seu projeto de vida é ser feliz. Maravilhosa. Você já podia ter ido embora, né? Porque nessa mini bio eu já contei tudo de mim. Não, tem um monte para falar. Eu estou feliz de estar aqui, né? Que eu te conheço, né, Flávia, há 550 anos, mais ou menos, né?
Antes de existir o cuidado paliativo, a gente já se conhecia. É verdade. Para todas as minhas amigas que estão aqui, né? Maria Paula, minha querida, a Germane, a Thay, enfim, né? Sou fã de um monte de gente aqui, tem muita gente conhecida, e eu estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Que legal, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E a Thay Barros, voluntária do Projeto Camaleão e do Instituto Oncoguia, paciente com câncer de mama metastático, criadora de conteúdo relacionado ao câncer no @oncomanhrs, mãe do Theo e empreendedora. E com o seu cabelo de blogueira. Boa noite, gente, tudo bem? Então, muito obrigada pelo convite para falar sobre isso. Eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu descobri que a Maria Paula, a Germane e a Jussara estariam no bate-papo também. Então, às vezes, a gente recebe um convite e a gente recebe um presente junto com o convite. E queria dizer para a Germane que ela me seduz com os pães que ela faz lá no Instagram. Eu tenho uma vontade de ir para São Paulo só para comer um pão dela. Mas hoje a gente vai falar de cuidados paliativos e queria dizer isso, que eu tenho o sonho de conhecer essas pessoas pessoalmente. Ai, a gente vai conseguir se conhecer, se Deus quiser, um pouquinho mais adiante, né? Verdade. Então, gente, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria passar um videozinho para vocês. Esse nosso encontro faz parte da programação do Abril Branco, né, que é uma campanha que o Projeto Camaleão faz desde 2017, e nós montamos um vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a campanha. A Ju vai passar para a gente. O câncer não escolhe idade, gênero ou condição social. Só este ano são esperados 620 mil novos casos da doença no Brasil. Quando falamos em câncer, estamos falando em muitos tipos e subtipos da doença. Alguns com grupos de apoio e data de conscientização, outros não. Pensando nisso, nós da ONG Projeto Camaleão criamos em 2017 a campanha Abril Branco, o câncer em todas as cores. Queremos unir todos os pacientes e cuidadores, equipes de saúde e a sociedade contra o nosso inimigo em comum, o câncer. A cor branca foi escolhida por representar a soma de todas as cores, ou seja, todos os tipos de câncer. Ninguém precisa enfrentar o câncer sozinho, e o Abril Branco traz a oportunidade de união, acolhimento e pertencimento a todos que convivem com a doença e seu tratamento. Junte-se a nós. Acesse o site abrilbranco.org e participe. Juntos somos mais fortes. Eu sempre fico feliz quando eu vejo esse vídeo. Bom, então vamos começar a nossa conversa. Eu queria chamar primeiramente o Dr. Leonardo para a gente entender um pouquinho mais o que é paliativismo, o que são os cuidados paliativos, né? E para quem tem indicação de recebê-los. Sim, o cuidado paliativo, eu vou começar contando um pouquinho da história dele, bem resumidamente, mas só para a gente entender por que às vezes tem tanto preconceito com relação ao paliativo. Primeiro que a palavra, por si só, ela tem um peso muito grande, né? Quando alguém fala em algo paliativo, a gente nunca vê com bons olhos. E a gente sempre pensa em cuidados paliativos, a gente pensa numa gambiarra, em algo mal feito, em algo, né, isso é um paliativo na economia. Você fala, nossa, esse negócio não vai dar certo, né? Mas isso é justamente porque a gente desconhece o que são verdadeiramente os cuidados paliativos, não tem noção de que por trás desse nome tem algo muito bonito, que tem tudo a ver com a nossa construção enquanto seres humanos, que somos seres de cuidado, né? Então, antes de ser cuidado paliativo, o que a gente faz é cuidar uns dos outros. E nós só existimos por conta do cuidado de alguém, todos nós. Enquanto a vida, né, nesse espaço, que a Jussara colocou, né, entre a vida e a morte, que é onde a gente vive, há cuidado. E é nesse cuidado que nós nos construímos, é nesse cuidado que nós existimos. Mas a nossa existência, muitas vezes, é feita de momentos extremamente difíceis, que trazem um sofrimento real, realmente que a gente percebe ele naquele momento, ou potencial muito grande. E que a gente fica muito fragilizado quando a gente se defronta com esses momentos. Então, paliativo é um cuidado para pessoas que estão enfrentando momentos de muito sofrimento,
seja esse sofrimento naquele momento ou com uma perspectiva de sofrimento, porque o tratamento é difícil, porque o diagnóstico tem um estigma muito grande, como é o diagnóstico do câncer, por exemplo, né? Então, quando você fala que você tem câncer, quando você fala da possibilidade de ter câncer, quando você vai para um serviço que é um serviço de oncologia, né, um hospital do câncer, como a gente tem muitos no Brasil, um cancer center, a gente sempre fica angustiado, porque isso tem um peso muito grande de sofrimento, porque o tratamento todo mundo conhece, as pessoas temem muito isso. E o cuidado paliativo, ele veio ao encontro disso, desse sofrimento, e fala, olha, você não está sozinho, tem como a gente cuidar de você, né, nessa sua fragilidade, desde a hora que você se defronta com essa realidade, que é a realidade de ter um diagnóstico oncológico, até onde você precisar. E, inclusive, se você tiver que encarar a morte, né, chegar naquele momento realmente que você fala, nossa, agora está chegando a minha vez, daquela coisa que a gente sabe que vai acontecer, mas que a gente nunca espera, vai ter alguém do meu lado. Né, o Derek Doyle, que é um grande paliativista lá da Grã-Bretanha, ele fala, né, ele escreveu um livro que foi traduzido pelo professor Marco Túlio, pela Graça Figueiredo, chamado Bilhete de Plataforma. Então, o cuidado paliativo é aquele que vai com você, te acompanha, carrega suas malas, te coloca direitinho no vagão, e não necessariamente vai estar indo para essa viagem com você, mas ele vai estar junto em todos os momentos. Então, o cuidado paliativo, ele fala, acima de tudo, de vida, porque ele fala de cuidado. E o cuidado, ele só existe na vida das pessoas, enquanto há vida, né? Mas se essa vida está ameaçada e a morte é uma realidade, essa pessoa não vai estar sozinha, ela vai estar com todo o suporte que ela precisar para encarar tudo isso, para ser ela mesma até o final, para ela não perder a sua identidade, a sua personalidade, para que ela possa ter a sua autonomia preservada, para que ela possa ser quem ela é. Né? A gente não quer dar nada para ninguém, porque a gente sabe que isso é impossível, a gente só quer permitir que as pessoas sejam, né? E sejam de forma plena. E se as pessoas podem ser de forma plena, o que a gente está aprendendo é vida uns com os outros. Porque a mesma fragilidade de quem eu cuido hoje, enquanto médico de cuidados paliativos, é a minha fragilidade. É a minha possibilidade, tão real quanto a do outro, de ter que minha vida é algo extremamente frágil, algo que se vai, algo que se esvai, muitas vezes, nos vãos dos nossos dedos. Então, o que eu vou fazer com a minha vida é o que a gente vai ajudar as pessoas a descobrirem, a construírem. Então, o cuidado paliativo, ele tem a ver com tudo isso, né? Com vida, e principalmente nos momentos de maior sofrimento, a gente espera estar junto das pessoas. Né? Então, para quem cuidado paliativo? Para todo mundo que tem alguma doença ou algo que pode trazer um sofrimento muito grande e que coloque a vida dessa pessoa em risco. Se isso for uma realidade, né, a gente vai estar junto e a gente pode realmente ajudar, né, uns aos outros, não porque a gente está numa posição de superioridade, pelo contrário, é justamente quando a gente se vê igual que a gente percebe a nossa força. E quando a gente percebe a nossa força, isso é uma troca mútua de poder, de empoderamento mesmo. E aí todo mundo se sente forte, aquela coisa, né? Uma mão segura na outra e vai todo mundo junto, e a gente percebe que a gente tem uma força muito grande nisso. Mais ou menos por aí, mas conforme a conversa for seguindo, a gente vai ver que a gente vai desdobrar isso de diversas formas. Perfeito. Esse preconceito com a palavra paliativo realmente é algo muito enraizado, né? Acho que hoje em dia a gente enxerga isso como há pouco tempo atrás a gente ainda via e ainda vê, na verdade, as pessoas com preconceito em relação à palavra câncer, né? Eu sempre conto que em 2014 a gente fez a primeira ação do Camaleão dentro de um hospital. A gente foi levar lenço para as pacientes e tal, no Natal. E eu entrei na sala com a equipe e falei, olha, nós somos o Projeto Camaleão, Autoestima contra o Câncer, né? Apresentei o que a gente fazia, por que a gente estava ali. Quando a gente saiu, veio uma pessoa da equipe do hospital dizer que ali dentro eles não falavam a palavra câncer. E daí eu fiquei chocada, assim, porque como que a gente está dentro de um hospital que trata câncer e a gente não pode falar sobre isso, né? E a gente enxerga que o cuidado paliativo ainda tem muito paciente perto de se beneficiar dos cuidados paliativos que poderia receber por preconceito, achando que está sendo julgado, achando que
que não tem mais nada para fazer, como as pessoas muitas vezes associam, né? Assim, é porque eu estou condenado. E, na verdade, poderia ser um apoio muito grande para essa pessoa, inclusive para lidar com esse sofrimento de se sentir condenado, de se sentir adoecido. Então, realmente, assim, acho que é importante, e a gente, dentro do Projeto Camaleão, está trazendo cada vez mais, e a nossa ideia é começar a ter mais conteúdo nas redes sociais para realmente ir desfazendo os tabus, assim, né? No que a gente puder ajudar a desfazer tabu, a gente está aqui para isso também. Queria perguntar para a doutora... acho realmente, assim. Para a doutora Fernanda, então, como que o paciente com câncer pode se beneficiar dos cuidados paliativos? Então, depois de escutar essa aula do que é ser cuidado, do que é cuidado do Dr. Leonardo, eu estava aqui rindo sozinha, porque é exatamente isso, né? Eu, como oncologista, não tenho a especialidade de paliativista, mas tenho um pouco de formação dentro dos cuidados paliativos, e eu entendo que o paciente, ele deva se beneficiar desse cuidado, que é um cuidado integral, que é um cuidado não só para ele, mas para ele todo o universo que envolve ele, a família, né, o que faz sentido para a vida dele, tem um espaço na religião, né, na espiritualidade, se faz sentido realmente para o paciente isso, enfim, desde o dia 1 que ele chega no oncologista, ele tem que sentir esse acolhimento, né? O oncologista, eu sempre digo que o paciente chega, ele recebe um diagnóstico de câncer, é como se ele estivesse num quarto escuro que ele não sabe nem onde está o interruptor para acender a luz, e o primeiro contato que ele tem, então, é com um médico que vai ajudá-lo a passar por esse momento mais difícil. Então, é um médico que vai guiando pela mão, né? Não vai nos sapatos dele, porque é impossível a gente estar nos sapatos do paciente, mas a gente pode sim estar de mão dada com o paciente e vai impedindo que ele tropece aqui, tropece ali, enfim, vai impedindo que ele caia no chão, até que ele ache o interruptor e que a luz acenda e que ele realmente entenda, né, o objetivo, enfim, do enfrentamento disso tudo, e a gente vai ajudando ele a passar, então, por esse processo, né, que é a vida, né, e frente a uma doença tão difícil, né, que é o câncer, o cuidado, o oncologista, ele tem que ter uma visão paliativista desde o início e, de preferência, quando a gente tem uma equipe de paliativos trabalhando junto com a gente. Eu sou de uma cidade pequena, Criciúma, no interior de Santa Catarina. Talvez alguns nem saibam que existe essa cidade ou saibam por um assalto ao banco que teve aqui recentemente. A gente, numa cidade de médio porte, ainda tem, como em São Paulo, acredito não, tenho certeza que é a mesma coisa, a gente tem muita dificuldade, né, em lidar com esse tipo de paciente, enfim, então, desde o início, o oncologista vai estar oferecendo para o paciente não só o conforto, né, dos sintomas, mesmo que seja fazer uma quimioterapia, uma terapia modificadora de doença, né, mas ajudando também, né, junto com isso, no manejo dos sintomas, dos efeitos colaterais do tratamento, né? E devagarinho a gente vai subindo ali os degraus das escadas, e quanto mais o paciente vai se aproximando do final da vida, isso, claro, para pacientes metastáticos, enfim, pacientes incuráveis, porque o paliativo não é indicado só para quem não é curável, né? É indicado para todo mundo. Quanto mais a gente vai subindo os degrauzinhos dessa escada, a necessidade do cuidado ela vai aumentando. Então, o ideal é que ele venha desde o início. Claro que no início, numa quantidade um pouco menor, com menos necessidade, e com o passar do tempo, ela vai aumentando. Então, a gente fala em planejamento de cuidados, a gente não começa a falar em cuidados paliativos muito na frente do caminho. A gente tem que começar a falar no início, porque geralmente o cuidado ele tem que vir, né, desde o início, como o Dr. Leonardo falou.
E imagina, um oncologista, já é difícil para um paciente com câncer, que é uma doença pesada, uma doença difícil até hoje, né, que tem todo esse tabu em volta, uma doença que não tem um paciente, né, vocês do projeto, que receberam um diagnóstico e que não se depararam com as suas mortes, apesar de a sua morte diante de si no momento que recebeu o diagnóstico, né? E hoje, claro que a gente está falando de câncer, mas a gente sabe que o paliativo ele não está só, né, dentro da oncologia. Se já é difícil fazer paliativo dentro da oncologia, imagina nas outras partes. Então, é muito legal a gente começar a falar cada vez mais sobre isso, e tu falaste que o câncer era um tabu há um tempo atrás, que aqui dentro a gente não fala a palavra câncer, e infelizmente isso ainda existe hoje, né? Então, eu sempre digo que aquilo que a gente fala acaba se tornando, quanto mais a gente fala sobre aquilo, cada vez menos a gente tem medo daquilo, né? Então, tem que falar sim, tem que falar sobre câncer, falar sobre a morte e o morrer, sobre o adoecimento, sobre a possibilidade de precisar do cuidado do outro, de ficar, enfim, sem, né, a sua autonomia preservada, mas o cuidado paliativo, ele vai, como o Leonardo falou brilhantemente, ele vai como se fosse de mão dada com o paciente, ajudando a passar em todos esses processos, né, que é desde o diagnóstico, adoecimento, a doença metastática para alguns, e até essa preparação, então, para o final. Em todo esse momento, em todo esse meio, né, entre a vida e a morte, como ele falou, a gente busca um sentido, porque o que é o sentido, né? O que é a vida, se não o sentido que traz alegria, o que traz brilho, que traz felicidade para os nossos dias. Então, todos os pacientes beneficiam de cuidado paliativo precoce, e com o passar do tempo, alguns, claro, vão se beneficiar muito mais e vão precisar de um cuidado paliativo muito mais apurado, né? Cuidado paliativo é ciência, é difícil fazer cuidado paliativo, é muito difícil. Leva tempo, precisa ter uma equipe treinada, é uma coisa muito técnica, uma ciência, né? Muito técnico. Então, cuidado paliativo não é só o gostar, não é só a mão na mão, é suado, quando eu penso em cuidado paliativo, eu não penso numa borboleta, numa mão na mão, que são os símbolos, eu penso em alguém muito interessado e muito dedicado em fazer com que o seu paciente receba todo o melhor tratamento, melhor qualidade de vida, até que chegue, enfim, né, o dia que não só o nosso paciente, mas nós vamos morrer. Então, ao longo do tempo, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar aqui que tem uma fala da Luciane aqui no chat, que a cura vem a partir da aceitação. A palavra câncer deve ser falada para desmistificar esse medo. Deve ser enfrentada e não escondida. E a Bárbara também comenta que exatamente requer uma dedicação. O Leonardo não vai me deixar mentir, como médico paliativista, o quanto exige dedicação, é muito mais difícil, leva muito mais tempo, e a gente fala e repete, acolhe, fala de novo, é muito mais difícil ser um paliativista do que ser um oncologista. Falar um oncologista, né, assim, entre aspas, porque claro que todo oncologista tem que ter também essa parte do acolhimento e tudo mais, né, de ir junto com o paciente, mas o paliativista, olha, tira o chapéu, de coração, de verdade, e precisa de uma equipe. A Bárbara botou ali, eu conheço a Bárbara, já foi minha enfermeira aqui em Criciúma, maravilhosa, hoje está lá no Rio, trabalhando exatamente com isso, com cuidados paliativos, e a gente não faz paliativo sozinho, né? Não é só um médico, é uma equipe capacitada, treinada, a gente enfrenta vários desafios,
não sei se a doutora Camila Laesker está aqui no grupo, ela é uma grande, ela está voltando de Tubarão agora que ela trabalha lá, ela é uma grande parceira minha, ela é paliativista, ela foi minha aluna, minha residente no hospital, como residente de clínica médica no hospital que a gente tem residência aqui em Criciúma, e ela decidiu fazer cuidados paliativos, ela é uma grande parceira minha nessa jornada. Quem quiser conhecer o trabalho dela é Camila Laesker, ela está no Instagram também, ela faz um trabalho bem legal com cuidados paliativos. Que legal. E realmente é uma equipe, né? Esse cuidado tem que ser global, uma equipe que conversa, uma equipe que troca. A gente admira muito esse trabalho porque a gente vê na prática a diferença que faz na vida de um paciente, né, que está tendo esse cuidado. Então, e poucas pessoas, a Ju depois pode falar sobre isso, sobre o acesso ao cuidado paliativo, né? Não são todos os pacientes que têm, infelizmente, e como por uma série de fatores, enfim, a Jussara falou que a gente se conheceu antes do paliativismo e de certa forma, sim, porque faz pouco tempo que está sendo tão falado, pelo menos no nosso universo ali de quem trabalha com oncologia, como é importante, né? Como é importante incluir os pacientes para ter esse apoio também, assim. Então, acho que tem tudo a ver. Queria perguntar para a Germânia um pouquinho sobre a casa paliativa, nos contar um pouco do trabalho, como é que funciona. Estou louca para conhecer pessoalmente. Oi, gente. Então, a casa paliativa agora em abril vai fazer 1 ano, está completando seu primeiro aninho de vida. Ela é um projeto da Ana Michele com a doutora Ana Cláudia, fica dentro da Casa do Cuidar, que é um espaço até agora apenas virtual, né, por conta da pandemia. Começou, já estávamos na pandemia, e aí a Anami pensou, né, não vou esperar abrir as portas, porque essa pandemia pode demorar, e abriu um grupo no Facebook, como já era esse projeto dela, né, dela e da doutora Ana Cláudia, tinha esse espaço físico, que era um sonho dela, de criar esse espaço onde houvesse essa troca, esse grupo, esse apoio para pacientes paliativos, que até então não existia, né, esse espaço onde familiares pudessem estar também, pacientes pudessem estar, e que fosse falado sobre todas as dores possíveis que um paciente paliativo pode apresentar. E, na verdade, não era só sobre câncer, né, sobre todos os pacientes que podem ser elegíveis para cuidados paliativos. E aí, na época, ela convidou um grupo de pacientes, as meninas estão até aqui, a Ju, a Maria Paula, e para montar, né, ajudar com essa questão dessa moderação do grupo, do Facebook, na época, e rapidamente o grupo foi crescendo, e foram acontecendo aulas muito incríveis, e como a Ju fala, né, são curas diárias, e eu acho, assim, que o que foi acontecendo na casa paliativa nesse 1 ano foram coisas que, nesse tempo que eu convivo com a oncologia, eu não consegui presenciar do que eu consegui presenciar nesse 1 ano. Assim, pessoas que chegaram totalmente desacreditadas, desesperançadas, e hoje tem o lema de uma esperança por dia. Conseguem ir lá nesse grupo de apoio e falar: hoje eu estou esgotado, eu estou sem esperança, mas amanhã é um novo dia. E aí, naquele momento, ele recebe o apoio de todo mundo, né? Porque está todo mundo entendendo como é essa situação. Então, acontece aquela cura diária, né? O paciente chega ali, ou familiar, e se mostra, né? Se está totalmente despido de qualquer julgamento. Então, o que acontece, assim, na casa paliativa
é um movimento muito lindo, né? Porque é um movimento de quem está ali, está se entregando. E, além disso, existe muita informação de qualidade, porque nós já tivemos aulas sensacionais, assim, meninas, se eu esquecer de alguma, vocês me lembrem. Tivemos aulas sobre fadiga, porque os pacientes acabam pensando que, quando estão fadigados devido à medicação ou doença, tem que fazer o quê? Ficar parado. Não. Então, a gente aprendeu que tem que não, se mexer. Tivemos aulas sobre sexualidade, sobre esperança, sobre efeitos colaterais de medicações, sobre dor, né? Então, foi falado que não é normal sentir dor. Então, o cuidado paliativo serve justamente para isso, né? Para você ter uma doença e não é normal sentir dor. Sim, você tem uma doença, você vai sentir dor porque está doente, mas não é normal sentir, né? E agora, por último, a gente teve uma aula que foi, assim, eu acho que foi uma coisa sensacional, que nesse um ano, né, a gente teve muitas pessoas que faleceram, e a gente fala que é o céu da casinha. E aí tem a hashtag lá, céu da casinha e tal. E aí foi que dia? Segunda? Não é? Segunda, nós tivemos a aula e em homenagem a essas pessoas, assim, de dizer para elas, nós lembramos de vocês, nós sentimos saudade de vocês. E estavam familiares, e até nós mesmos que fizemos amizade com essas pessoas. Foi muito lindo, muito, muito, muito lindo, muito emocionante. Então, eu acho que o que a gente estava falando, o pessoal estava falando quando eu entrei sobre a pandemia, e vocês estavam falando sobre o projeto Camaleão, que acabava contemplando só as pessoas daí do Sul, né? E foi a mesma coisa com a casa paliativa. Inicialmente seria um espaço físico dentro da Casa do Cuidar, que fica ali na Barra Funda, onde teria piscinas, teríamos as aulas, e o que? Que ia acabar contemplando pessoas de São Paulo. Uma vez ou outra, alguém pudesse chegar até São Paulo, mas não teria toda essa interação do Brasil todo, e tem pacientes até de fora do Brasil, que conseguiu fazer com a pandemia, porque abriu online, e o online deu muito certo. A gente fez oficina de ervas, todo mundo colocando o pezinho lá dentro para fazer infusão ali, né? Calda-pé. Agora eu vou fazer uma de pão no dia 21. A gente fez oficina de poesia. Escrita afetiva. Que linda. Escrita afetiva. Vamos lançar um livro. E aí, assim... Livro coletivo, gente. Livro coletivo escrito por 40 e poucos pacientes ou familiares. Esse livro tem muita história legal, muita coisa bonita. Então, dentro dessa parte da escrita do livro, nós tivemos aulas com autores premiados, com a Ana Holanda. Foi muito incrível, assim. Então, a casa tem só um ano, né? Vai fazer um aninho, mas o que a gente já viveu ali é como se fosse uma vida inteira, né? Muito, muito incrível. Tem um blog também, né, Gê? Nossa, verdade, bem lembrado, Ju. E aí, depois dessa aula da escrita afetuosa com a Ana Holanda, ela deixou uma tarefa. Peguem uma foto e, a partir dessa foto, façam um texto que seja de uma escrita afetuosa, né? Que é o que a gente aprendeu na aula. E aí foram surgindo, depois disso, o tempo todo, as pessoas, assim, acordam, olham para a flor e falam e escrevem sobre isso, do dia, do medo, ou então, hoje eu acordei e escreve sobre a esperança. Hoje eu vou escrever sobre o chinelinho do meu filho que não serve mais. Enfim, escritas lindas e que não puderam ser contempladas no livro.
Aí, a partir disso, fizeram o quê? O blog. Então, a gente tem o blog e os autores são moradores da casa. Tem muito texto legal lá. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, fica dentro do site da Casa do Cuidar. Pode pesquisar no Google Casa Paliativa, vai aparecer. Germane, se quiser colocar aqui depois os contatos da Casa Paliativa para o pessoal anotar no chat. Tá, vou escrever. Uhum. Sim. E como eu fiquei emocionada assim de te ouvir falar, porque a gente vive isso também no Camaleão, né? De ver como a conexão entre pacientes é poderosa, assim, de tantas formas, né? De dividir quando está com aquela dor emocional que a gente não sabe, parece que ninguém nos entende, porque a família ali, por mais que tente apoiar, muitas vezes não está no mesmo sofrimento que a gente. E a gente falar com outros pacientes e compartilhar e ter essa vivência e fazer amizade, isso é importantíssimo. Assim, eu senti muita falta no meu primeiro tratamento, né? E depois, felizmente, nas redes sociais a gente já foi se conhecendo. Eu conheci vocês primeiro pelo Instagram ali. Então, eu fiquei muito feliz, assim, de ouvir um pouco, porque eu já tinha ouvido, a gente tinha conversado já com a doutora Ana Cláudia, com a Ana Mi, sobre a casa, mas faz vários meses, né, Ju? Eu acho que estava começando, assim, então não tinha tanto relato. E essa oficina de pão eu fiquei interessadíssima, assim. Se vocês quiserem botar no YouTube, a gente aceita. Eu posso fazer no projeto Camaleão também. Acho válido. Vou botar na agenda para a gente fazer, sim. E deixa eu dar claro. Uma continuidade aqui com a Mariane escreveu. O que vocês sugerem que podemos fazer para mudar esse conceito equivocado que existe entre as outras especialidades médicas? Quem que poderia responder para a Mariane? Eu posso começar falando? Lógico. Eu ouvi, eu faço tratamento em São Paulo, moro em Mogi das Cruzes, mas faço tratamento em São Paulo. Eu ouvi de um profissional, de um oncologista, falando para mim que precisava mudar o nome, porque estava errado esse nome, cuidados paliativos. O exemplo dele foi: quando eu furo o pneu do meu carro, eu vou no borracheiro e o borracheiro fala: eu vou fazer um cuidado paliativo aqui no seu pneu, fazendo apenas um remendo. Aí você depois troca o pneu. Eu fiquei tão de boca aberta, eu falei, então, mas o problema não é o nome. O problema é esse estigma que você mesmo está carregando, né? Porque eu duvido, se for oferecido para um paciente um tratamento que ele seja visto na sua integralidade e a família dele seja observada, seja vista também, que ele vai ser cuidado integralmente, esse paciente vai recusar porque tem um nome paliativo, ou tem um nome copo, ou tem um nome cadeira, ou tem um nome, enfim. O que importa o nome, sendo que o cerne do negócio é uma coisa tão incrível, né? Então, esse estigma dentro de até um oncologista, né? Eu acho que está aí um negócio que a gente precisa falar muito, muito mais, porque tem que mudar, né? O que está errado não é o nome paliativo, né? É como se usa a palavra paliativo, como as pessoas em geral usam a palavra, porque o paliativo, enfim, quem trabalha com paliativismo, né, sabe mais que eu, é visto como gambiarra, mas se tu for olhar o significado é do palio, né? Da proteção, enfim, então tu tá falando... Mas exato. Vem da onde não tinha que vir esse preconceito. Tem alguns hospitais e clínicas que falam em cuidados de suporte, não falam cuidados paliativos, né? Então, por isso que a gente tem uma briga grande, a gente tem que falar cuidado paliativo. Eu fiz uma postagem ontem que eu falo que metástases do câncer de mama não tem cura,
E aí eu recebi muitos directs de não fala isso, não fala metástase, não vai. Então as pessoas ainda estão vivendo num mundo, né? Tudo bem, a gente sabe que as palavras têm poder, mas, gente, pezinho no chão, né? A gente pode falar câncer, a gente pode falar metástase, a gente pode falar cuidado paliativo, a gente pode tudo. Quanto mais informado a gente tiver... a gente pode falar morte, que não vai atrair. Exatamente, eu acho que quanto mais informado a gente tiver, quanto mais pé no chão a gente tiver, eu tenho certeza que mais tempo de vida a gente também vai ter, né? É como diz a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, famosa, que já foi citada aqui, né? Ela na aula vive falando, né? Que nós, lá da Casa Paliativa, nós somos todos desenganados, porque ninguém mais engana a gente. Olha que incrível, né? Então, a gente precisa desmistificar muita coisa ainda. Eu acho que tem uma grande confusão entre os médicos e os pacientes sobre tratamento com intuito paliativo e com cuidados paliativos, né? Porque, por mais que a gente tenha metástase, o nosso tratamento não tem intuito curativo, a gente faz um tratamento paliativo, mas a gente se beneficia muito dos cuidados paliativos. Então, por isso que é tão importante, né, ter essa informação de qualidade. Né? Mesmo que parta dos pacientes, né? Mesmo que não venha de quem a gente mais espera, né? Que são as pessoas que cuidam de nós, né? Como médicos. Deixa eu acho que eu posso acrescentar alguma coisinha aí, falando do lugar dos médicos, né? E quando o oncologista ou qualquer outro médico fala que não quer ofertar cuidados paliativos ou que não gosta do nome, que não se sente à vontade, o que eu vejo quando eu escuto essa fala de um colega médico é que ele não está com coragem de entrar em contato com a finitude e com a fragilidade da vida dele. Quando alguém fala que compara o cuidado paliativo com o remendo numa roda, ele está falando assim, que ele acha que a vida dele, que ele é um super-humano, né? Que ele é um Superman, não sei, uma Mulher Maravilha, e ele é imortal, e ele não tem nenhuma capacidade, né? Ele não tem nenhuma fragilidade. E aí a hora que você chega e fala, olha, cuidado paliativo pode ser legal, porque você valoriza a vida da pessoa. E aí ele começa a ficar num desconforto muito grande, porque a área de estudo e de dedicação, muitas vezes, da vida dele se limitou às doenças que acometem as pessoas. E não às pessoas. Exatamente. E aí, a hora que você fala isso para ele, a hora que ele percebe que tem um movimento que vai numa outra direção daquilo que ele está buscando, ele fica totalmente perdido. Ele não é uma pessoa ruim, pelo contrário, ele é uma pessoa que quer ofertar o melhor dele para os pacientes dele. Mas é uma pessoa que está desconectada da sua própria vida, das suas escolhas, por que ele resolveu um dia na vida ser médico. Ele achava que ele ia salvar a vida de todo mundo, e quando ele descobriu que a vida é um negócio extremamente frágil e que tem data de validade a de todos nós, ele ficou desconcertado, é uma pessoa que está totalmente fora de lugar, né? Eu confesso para vocês que eu já me incomodei muito com essa coisa do cuidado paliativo, do que as pessoas não falam cuidado paliativos, falam cuidados de suporte, falam cuidados especiais e por aí vai, né? Para mim agora pouco importa o que as pessoas falam. Se elas conseguirem olhar para as outras e falarem, olha, nós vamos nos cuidar, e o que eu quero te propor é realmente olhar para você, para sua família, para suas necessidades, e a gente juntos poder construir uma proposta de vida que tem a ver com você. Putz, aí eu acho que a gente vai estar super bem, e aí pouco importa o nome, porque isso tudo é cuidado que a gente faz, né? Paliativo é sobrenome. É importante? É muito importante. Mas mais importante do que o paliativo é a gente entender que nós somos seres frágeis e que necessitamos de cuidado em todas as fases da nossa existência. Aliás, o cuidado é anterior à nossa existência, né? Sem o cuidado, a gente não podia pensar em a gente existir. Então, eu acho que isso é muito importante. E a gente começar a entender também que esses profissionais são pessoas extremamente frágeis com as suas escolhas.
e que estão extremamente assustados, né, frente à possibilidade de não poderem ajudar, porque não buscaram a informação que a Fernanda falou, olha, fazer cuidado paliativo é difícil, tem que estudar, tem que se dedicar, tem mesmo, né? Mas estudar a doença também é difícil, né? E conseguir somar essas duas coisas, o problema é que as pessoas acham que elas têm que fazer tudo sozinhas, e elas não se dão conta de que elas podem pedir ajuda, que elas podem aprender juntas umas com as outras, e aí, né, falta muita humildade para todos nós. E quando a gente entra em contato com essa humildade, poxa, aí a gente vai se construindo, a gente vai formando relações mais horizontais, relações verdadeiramente transcendentes, como são as da casa paliativa, né? Que vai muito além. Você fala, nossa, era para ser um grupinho lá em São Paulo de poucas pessoas, de repente virou um negócio muito maior, né? E que ainda vai ter um alcance, um desfecho muito maior, mais do que a gente consegue imaginar hoje. Eu acredito muito nisso. Eu vou pegar um ganchinho na fala do doutor Fernando, né? Porque eu acredito que existe muito a cultura do sucesso, né? Essa cultura de que o médico é um super-herói que vai curar a pessoa, né? E quando se depara com pacientes em tratamento paliativo, né? Em pacientes com metástase, ele se vê como derrotado. Então, mas existe isso, né? Mesmo que o médico se dedique, mesmo que a paciente use aquele protocolo e tudo mais, mas tem pessoas como eu que caem na menor probabilidade, né? Naquela porcentagem de insucesso. E assim, realmente é insucesso, né? Eu sou paciente oncológica há quase 10 anos. Então, é realmente insucesso. Está viva, está bem, ter feito quimioterapia hoje e está aqui. A gente tem que ressignificar esse conceito de sucesso. Eu falo isso sempre, né? Quando me perguntam assim, mas cadê o milagre, né? Eu falo, gente, vocês não enxergaram milagre? Eu tenho câncer há 14 anos, eu tenho metástase há 12 anos, o milagre já aconteceu, né? Em relação ao que você estava falando, doutor Leonardo, os médicos, eles estudam muito, né? Então, eles são muito técnicos. Mas quimioterapia, não tem quimioterapia para sofrimento, né? É aí que está a sacada. O médico, que eu tenho falado muito em ligas de medicina, né, para futuros médicos, e é incrível ver que sempre tem muita gente, os estudantes vão, porque eles já estão interessados nisso, e eles ficam, assim, muito admirados com as coisas que eu falo. E é um aprendizado muito legal para eles e para mim, porque eu sou uma paciente veterana, né? Eu já sou um dinossauro do câncer. Quando tudo isso aqui era mato, né, Ju? Oi? Quando tudo isso aqui era mato, eu já tinha câncer. Exatamente. Eu descobri o cuidado paliativo muito antes de saber o que era cuidado paliativo. Quando eu tive minha primeira metástase no pulmão, nos pulmões, né? E o meu médico falou assim, a gente vai tentar uma cirurgia que eu acho que vai ser legal nesse caso, que você tem 3 nódulos bem grandes de um lado e depois a gente faz quimioterapia para tentar exterminar os outros, né? Aí ele me indicou um cirurgião, porque ele não era cirurgião, meu oncologista, e aí o cirurgião não olhou para minha cara e falou assim, não sei por que te mandaram para cá, o seu caso não tem mais jeito, agora é empurrar com a barriga. Eu não vou falar um palavrão agora, que são 8 horas da noite, né? As crianças ainda estão acordadas, mas eu tive vontade de mandar ele para aquele lugar, né? Porque, assim, ele tava falando comigo, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, eu sou a mãe dos meus filhos, eu sou a irmã dos meus irmãos, eu sou a filha dos meus pais, como assim? Eu não tenho mais nada para fazer. Nesse dia, que foi em 2009, já faz muito tempo, eu estava sendo despertada porque depois eu vinha saber que eu exigia ser cuidada, eu exigia que olhassem para mim, né? Eu quero um médico que olhe para mim, que me veja como eu sou,
e a importância que eu tenho neste mundo. Afinal de contas, eu sou a Jussara, a mãe do Caio e da Isa, né? A filha da dona Nilza e do seu Sérgio, a amiga da Maria Paula, a amiga da Gê, da Thay, sabe? Eu sou uma pessoa muito importante. Eu quero ser cuidada, eu quero que o médico olhe para mim, que se interesse por mim, mesmo que ele tenha mais 100 pacientes. Naquele momento que eu vi isso, minha vida mudou muito como paciente, porque agora eu exijo ser bem tratada, eu exijo que olhem para mim, eu gosto de me sentir cuidada, e eu também busco esse cuidado, né? Eu não aceito mais sofrer. Não é porque eu tenho câncer que eu tenho que sofrer, né? Eu posso minimizar os meus sofrimentos e eu posso ter ajuda para isso. E eu não preciso ainda de uma intervenção de cuidados paliativos, então eu não tenho uma equipe que cuida de mim ainda, porque eu não preciso, assim, graças a Deus, né? Que eu estou muito bem. Mas eu sei o que eu posso ter se eu precisar. Eu procuro, eu não aceito ter dor, né, na medida do possível, porque eu sei que tem muito recurso para a gente viver sem dor. E eu me preparo também para o dia lá, né, aquele último dia. Sem pressa. Porque eu quero morrer legal, eu quero morrer bem, e eu vou morrer porque eu já sei como é que se faz isso. Então, é muito importante que nós, pacientes, desde o primeiro dia, como disse a doutora Fernanda, né, que a gente saiba que a gente tem direito a isso. E não, a gente não tem que ter medo, as pessoas têm muito medo de palavras. Eu recebo muitos directs, e-mails, comentários, Messenger, tudo que vocês podem imaginar, das pessoas que pensam muito o que alguma coisa quer dizer, né? Assim, então, metástase, cuidado paliativo. Elas não querem nem saber, elas não sabem que elas estão deixando de viver uma coisa muito boa. Esquece o nome, se beneficia daquilo, né? Então, assim, eu sou muito agradecida por ter aprendido tudo isso já, né? E poder me beneficiar disso como paciente e poder ensinar isso para as pessoas, inclusive para quem não está doente, né? Saber que a gente pode morrer com dignidade, que a gente pode fazer escolhas, porque todo mundo vai morrer, gente, né? Todo mundo vai morrer. Então, eu pude ensinar para minha família, né? Eu tenho uma mãe idosa, então, o que a gente pode fazer para quando chegar esse momento dela, ela sofrer menos, e a gente também, na verdade, né? Então, eu sou muito agradecida, assim, por ter aprendido tanto nesses últimos anos sobre isso. Eu acho que o cuidado paliativo, né, tem que ser, não é só um direito, né? Mas ele tem que ser desejado, porque são incríveis, né? Diminuem esses mal-estar de dor, de enjoo, né, de cansaço, de fadiga, né, e ajudam a gente a seguir em frente com esse tratamento, que não tem intuito curativo, mas tem esse intuito de manter a gente bem, com vida e com qualidade de vida, né, vivendo bem. Então, o principal é aproveitar, né, a vida, porque a gente vê, às vezes, a pessoa, ela entra tanto nisso de falar sobre cura. Eu, até hoje, eu tenho um ranço com a palavra cura, porque eu acho que é muito pesado, sabe? A gente falar que tá... eu me curei. Eu não falo que eu me curei. Faz 8 anos que eu fiz o meu transplante. Eu falo que passou. Tu entende? Porque a cura, para mim, ficou uma coisa... Quando eu tive que dizer que eu não tinha me curado, que eu estava em recidiva, aquilo dali me doeu mais do que a recidiva em si. Porque eu tinha que dizer que eu não era mais a vitoriosa que as pessoas me chamavam, né? De, ela venceu o câncer, ela venceu o câncer. Quando me dizem, então tu venceu o câncer, eu dou aquele sorrisinho assim de, eu não vou entrar nessa conversa, senão eu vou ficar 10 horas. Vence mesmo, não. Mas eu digo assim, superei, né? Faz 8 anos. Acabou o assunto. Vencer o câncer é outra coisa, né? Eu venci o câncer já, ó. Mas eu ainda tenho a doença, eu ainda faço químio, mas eu já venci o câncer faz tempo. As pessoas deixam muito de viver esperando a cura. As pessoas deixam muito de viver pensando,
ai, metástase, né? Então, assim, eu escrevi uma coisa tão óbvia que é uma frase feita ontem também nesse mesmo post que teve muita gente comentando. Assim, um dia a gente vai morrer, mas todos os outros não, né? Então, vamos parar de pensar, eu só vou ser feliz quando eu me curar. Só vou fazer não sei o quê. Porque a gente impõe condições para a felicidade, né? E que a felicidade não precisa de nenhuma condição, né? Porque a gente enxerga beleza na porta que foi fechada. Aí que a gente tem muito a mesma vibe, né? Eu, Maria Paula, Germane, né? Então a gente fala essa mesma língua e tem muita gente, né, Má, que fica assim, gente, como pode? Vocês têm uma doença grave, né? Eu falo que a Maria Paula tem um canudo na cabeça, né, para receber quimioterapia. Isso é muito moderna, muito moderna. Isso é incrível, né, gente? Então, assim, isso é maravilhoso que a gente possa ter um canudo na cabeça, né? E tá vivendo bem, tá curtindo a vida na medida do possível dela, eu na medida do meu possível. Então, eu na verdade, eu queria abrir a cabecinha de todo mundo e enfiar todas as coisas que eu sei. Minha cabeça já foi aberta, viu, Ju? A sua também. A minha também, a minha foi aberta daqui a aqui, né? Mas, então, assim, eu queria, porque os pacientes iam viver muito mais. Eu tenho esse contato direto com os pacientes, eu vejo que as pessoas podiam sofrer muito menos se elas aceitassem o que elas têm e vivessem desse modo que a gente está vivendo, né? Aproveitando os nossos dias sem ficar pensando em cura. Ai, que legal que a gente não precisa mais pensar em cura, sabe? Que delícia, eu estou vivendo, eu não preciso pensar nisso, eu já estou curada, eu curo todo dia. Hoje eu estou aqui falando com vocês porque eu estou super em condições. A minha cura diária está aqui, né? Então, é muito legal que a gente possa se sentir assim, e esse conhecimento de cuidado paliativo, né? Esse entendimento que a gente tem da nossa vida como paciente oncológico metastático ajuda muito no nosso tratamento. É muito menos penoso, apesar de tudo que não é legal de um tratamento, que tem, né? Óbvio, né? Então, assim, eu estou bem feliz, assim, de saber essas coisas e poder dividir aqui com vocês. Que bom ouvir, é muito gostoso ouvi-los falando, com essa alegria, enfim, com esse sorriso, né? Tá, e só um minutinho que eu vou atualizar aqui o bate-papo. A Sireni diz que a doutora Elizabeth Kubler-Ross fazia e falava de cuidado paliativo de forma leve e humana. A Mariane, isso mesmo, normalmente esse posicionamento vem daquele médico que fala, no meu plantão, ninguém morre. A Tânia fala que falta informação, pode matar. A Ieda, quanta sabedoria do doutor Leonardo, é um alento ouvi-lo. Parabéns, ser humano que você é. Parabéns mesmo. A Laura tem uma pergunta para nós. Todo médico oncologista é paliativo? Essa eu acho que eu posso responder, já Com que certeza, eu sou por favor. Não acredito que deveria, tem que ter uma noção, né? Até a gente conversando aí sobre termos, né, que ainda são muito pouco compreendidos e compreendidos de maneira errada, mas o médico oncologista tem que ter uma noção boa de controle de sintomas e, principalmente, tem que ter uma noção de quando ele não consegue mais dar conta sozinho. O ideal é que, desde o primeiro dia, ele tenha um paliativista caminhando junto com ele, né? Não digo só o médico paliativista, mas uma equipe de cuidados paliativos caminhando junto com ele, para que ele possa acessar, né? Quando precisar, sempre visando o conforto do paciente. E falo não só em sintomas físicos, mas sintomas psicológicos, sofrimento espiritual, sofrimento social, né? Eu trabalho ainda no SUS, então um dos maiores sofrimentos que a gente vê, né, um paciente que às vezes não tem dinheiro nem para comprar o remédio, ou não tem o dinheiro para
ir fazer o tratamento, né, é o sofrimento social. Então, uma assistente social na equipe é muito importante que a gente possa acessar facilmente e entender que o paciente também não adoece sozinho. Vocês mesmos, pacientes de câncer, sabem que a família adoece junto, né? Então, o paciente ele não tem que ser abordado como algo separado da realidade, separado do círculo familiar, de amigos, filhos, pais, enfim, todo mundo. Então, o ideal é que tenha uma equipe disponível. E a gente tem muita dificuldade de acesso no cuidados paliativos. A gente, falo pela minha... eu trabalho em 2 lugares, 2 cidades, que a gente já montou projetos, a gente acaba trabalhando, né, o paliativista e a equipe acabam trabalhando no amor mesmo, porque o hospital, é muito triste falar isso aqui, mas o hospital tem toda essa questão de acreditação. Eu não sei se vocês conhecem, o hospital hoje tem aquelas acreditações ONA, e eles dizem tem que ter um serviço de cuidados paliativos dentro do hospital. Então, o hospital ele começa a fazer remendos, ele não quer realmente fazer uma equipe coesa, uma equipe que vai trabalhar e vai ganhar por aquele trabalho também, né? A gente entende que, felizmente, existem, claro, todos os grupos de apoio, mas ninguém trabalha de graça, né? Todos esses profissionais, enfim, essa equipe multidisciplinar, ela também precisa colocar comida na mesa, né? E infelizmente a gente não tem muito apoio de política pública, muito pouco também, e dentro dos hospitais que a gente está, infelizmente ainda é visto como uma coisa, como aquele puxadinho, aquela gambiarra, a gente precisa pouco, vamos investir em tecnologia, vamos investir em equipamento novo, quando a gente devia estar investindo em formação humana, né? A gente devia estar investindo em gente, a gente devia estar investindo em equipe. É difícil pra caramba, eu falo de novo, é difícil pra caramba fazer cuidados paliativos, não dá para pegar a nutricionista que está sobrando, a fisioterapeuta que tem um turno livre, tu precisa de capacitação, tu precisa realmente de engajamento, tu precisa de noção. Muita gente nem sabe o que é, nem sabe que existe. A gente está hoje aqui falando com um grupo super diferenciado de pacientes que, como a Jussara falou, queria tirar tudo da minha cabeça e colocar na cabeça de cada paciente oncológico. Que maravilha seria, porque amanhã de manhã estaria lá na frente do hospital todo mundo com cartaz dizendo: coloque uma equipe de cuidados paliativos disponíveis para a gente. Então, a gente vai fazendo no amor, a gente vai fazendo no que dá, infelizmente. Não é fácil, e por isso eu sempre gostei muito dessa questão do cuidar, né? Não só do paciente que precisa de cuidado e cuidar de forma integral. Por isso eu fiz uma pós-graduação em cuidados paliativos durante a minha residência de oncologia. Eu até, quando fui fazer residência, fiquei na dúvida entre fazer cuidados paliativos ou fazer oncologia, então decidi fazer oncologia e fazer então uma pós-graduação em cuidados paliativos para poder tratar os meus pacientes de uma forma um pouco mais diferenciada. E realmente, os oncologistas, a gente vê os oncologistas falando: mas eu não sei falar disso, eu não tenho jeito para fazer cuidado paliativo, eu não sei falar de morte, vou tentar mais um tratamento, porque é mais fácil fazer uma linha a mais de quimioterapia, que vai dar muita toxicidade, às vezes tirar a qualidade de vida do teu paciente, do que sentar, acolher e conversar. Olha, infelizmente, esse tratamento não vai te trazer benefício, esse tratamento só vai trazer mais toxicidade, né? Às custas de quê? Ou sentar e conversar com o paciente: o que faz sentido para ti? A gente vai juntos mais essa linha, ou a gente vai sentar, parar, esperar, vamos dar um tempo, vamos ver o que realmente faz sentido para você como paciente? Então, é isso que eu falo. Às vezes o oncologista ele não está afim. Eu acho que o doutor Leonardo falou até de uma maneira bem bonita, assim,
enfim, falando que os médicos talvez não façam isso porque não saibam lidar com a própria finitude, acredito que sim, isso exista, mas eu acredito que muitos oncologistas, eles vão também pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é de prescrever uma linha a mais e não saber se o paciente quer ou não lidar com aquilo. Ó, essa é a tua linha, esse é o teu tratamento, é isso que tu vai fazer, mas não sentou e conversou com o paciente, com a família, se realmente aquilo vale a pena ser feito, né? Se aquilo faz sentido para o paciente. Então, ter essa visão paliativista é também saber que às vezes a gente não vai tomar o caminho mais fácil, mais para a gente, né? A gente vai tomar o caminho mais difícil, mas vai estar ali segurando a mão do paciente, e sempre eu digo, né? Não andando nos sapatos dele, mas andando do lado dele, sempre junto com ele. Eu acredito também, doutora Fernanda e doutor Leonardo, né? Que a gente também não pode confundir o palifofo, aquele que olha nos olhos, aquele que abraça, que pega na mão e tudo mais, com os cuidados paliativos, né? Com aquilo que a gente precisa para diminuir os efeitos colaterais e tudo mais, né? E saber também a hora de parar, né? Eu brinco com o meu oncologista, né? Eu entro no consultório dele e digo, doutor, o nome dele é doutor Glauber, doutor Glauber, eu tô morrendo. Aí ele disse, não, só quando eu tiver, me avise, né? Porque eu tenho algumas escolhas, eu tenho que passar com o senhor. Eu Então, tenho assim, eu tenho uma paciente até que ela queria estar aqui hoje, ela assim, eu fui entrar e vi que tinha que se inscrever e não me inscrevi, que ela sempre entra também na consulta e fala assim, quanto tempo mais de vida que eu tenho? Deu assim, isso eu não vou saber te dizer, né? Mas tu tá vivendo agora bem? Agora eu tô, então vamos seguir. Pronto, porque... quando eu fui diagnosticada com câncer de mama metastático, né, eu perguntei para o meu oncologista quanto tempo eu tinha. Ele falou que a bola de cristal dele estava quebrada. Tens um ótimo oncologista, estás em ótimas mãos, com certeza. Mas isso de palifofo também existe muito, é o que eu falei, né? O cuidados paliativos, ele é uma ciência, né? Ele é técnico. Ninguém aprende a tratar dor, ninguém aprende a tratar nem dor física, nem dor emocional, nem dor espiritual, nem dor social, na boa vontade, pegando na mão e dizendo, vai dar tudo certo, vai ficar bem. Não, tem que ter uma cartilha, tem que ter muito conhecimento para entender, para saber, né, qual é o próximo passo que vai tomar. Então, fazer cuidado paliativo é hardcore, é difícil mesmo. Talvez até mais difícil que prescrever um protocolo novo de quimioterapia, que tu vai lá, põe no NCCN, nos guidelines, que ele te dá direitinho a dose da próxima quimioterapia, e hoje tem inteligência artificial, que tu bota tudo, ele já te dá o próximo tratamento, enfim, prescrever quimioterapia é tranquilo, até tem uns oncologistas que falam, eu não quero ser prescritor de quimioterapia, eu quero ser oncologista no sentido amplo da palavra, eu quero cuidar do meu paciente. E o paciente que está em quimioterapia paliativa é uma quimioterapia para melhorar a qualidade de vida, para prolongar a vida, sim, mas para dar boa qualidade de vida. Se a quimio não está dando boa qualidade de vida, então não faz sentido fazer. Obrigada, doutora Fernanda. Eu acho que a gente pode dar uma palavrinha para a Thay também, né? Que agora ela vai falar conosco. Eu tenho um monte de perguntas aqui, mas aí depois da Thay eu falo um pouquinho das perguntas, tá? Thay. Boa noite, gente. Tudo bem? Queria trazer uma reflexão para vocês sobre a questão de quando a gente fala as pessoas estão sem noção, as pessoas não sabem o que dizem, porque a gente tem gerações diferentes que compreendem os cuidados paliativos. Então, trazer uma reflexão assim, na época da minha mãe, por exemplo, que tem 63 anos, até aumentei a idade dela, ela tem 63. A minha mãe não é uma pessoa que usa as redes sociais. Então, as informações que ela tem são exclusivamente da televisão. Claro que ela aprendeu muito comigo, e minha mãe é uma pessoa super atenta a todos os cuidados paliativos e as questões do câncer. Ela vai nas consultas comigo. Mas vamos pensar uma pessoa que está recém descobrindo o diagnóstico, que é da geração da minha mãe. Ela tem a referência da televisão, do tudo que aparece na TV. Aí eu queria trazer eu viajo bastante nas minhas teorias, tá, gente? Esses dias eu estava vendo Amor de Mãe, e uma das personagens está com câncer metastático, se eu não me engano. E aí ela é considerada uma pessoa muito positiva, autoastral, good vibes. E aí ela disse na fala dela, quando as filhas disseram, mãe, mas o teu câncer se espalhou, e ela disse assim, câncer não, o nome dele é Nonô.
Quando ela falou nonô, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Cara, a pessoa está na novela das 8 falando que o câncer se chama nonô, né? Então, a gente pode pensar que um grupo das pessoas que a gente diz que assiste a novela acaba reforçando sua fala em não falar a palavra câncer ou metástase ou cuidados paliativos, porque a própria mídia está incentivando a fantasiar uma doença que deve ser encarada com realidade, positividade e realidade, como a Jussara falou. Pé no chão. A gente pode ser positivo, mas a gente tem que andar junto com a realidade. Então, passando por uma nova geração, que é a geração aí das pessoas que têm aí 30 e poucos anos, que existem muitos jovens com câncer de mama. E antigamente a gente pensava que o câncer era uma doença exclusiva para pacientes mais idosos, quando na verdade nós temos estudos que pessoas jovens têm câncer demais, né? E a gente tem aí, acho que menos de 10 anos de informação nas redes sociais, que eu acho excelente que as redes sociais tenham nos proporcionado uma troca para quebra de tabus. Então, a gente tem, quando entra um paciente novo, como a doutora Fernanda falou, que depois daquela fase que ele está tentando procurar o interruptor, ele encontra e ele se sente confiante para falar sobre câncer na internet, nós temos um ganho, porque essas pessoas estão desmistificando tabus para gerações seguintes. Então, eu acho que a gente está numa fase de bebê ainda para falar de cuidados paliativos e de metástase, mas eu acho que o trabalho que tem sido feito dos médicos e dos pacientes nas redes sociais e de todas as outras redes de apoio é muito importante para que a gente possa quebrar esse medo. E eu queria reforçar que quanto mais a gente fala em determinado assunto, menor o nosso medo vai ficando, né? Então, essa é a conclusão que eu queria chegar, assim, que quando a gente fala em pessoas, existem pessoas de gerações diferentes e a gente tem que compreender também as referências que elas tiveram em relação ao câncer. E fico muito feliz com os representantes que a gente tem hoje, porque a gente precisa realmente falar de cuidados paliativos, falar sobre vida, não entender a morte, mas entender que existe muita vida nesse meio tempo, como o doutor falou. E cada um sabe curtir de um jeito, cada um é referência de uma determinada forma, tanto médicos quanto pacientes. Então, eu acho muito bonito esse trabalho que todo um conjunto vem sendo feito, né? E junto com as ONGs que acabam prestando atendimento que o hospital muitas vezes não tem como alcançar. Como a doutora Fernanda falou também, nos hospitais é muito difícil ter esse cuidado essa parte dos cuidados paliativos de uma forma mais profunda. Mas a gente vê pelo Camaleão, né? O Camaleão oferece muitas oficinas gratuitas, né? Coisas que podem fazer diferença na vida das pessoas e que fazem diferença na minha vida. Porque muitas vezes eu sou colocada como uma voluntária do Camaleão, que sei de tudo, mas em muitos outros papéis eu sou beneficiada pela ONG e estou ali para receber um colo. Então, essa questão dos juntos somos mais fortes faz muito mais sentido. E eu fico muito feliz que a gente esteja falando sobre cuidados paliativos e que esse projeto, esse período que a gente tem as falas na internet, seja recente, mas a gente tem muito ainda a alcançar e desmistificar sobre o assunto. Eu queria trazer uma provocação, e não vai ser para o Leonardo nem para a Fernanda. A minha provocação é para a Thay, para a Jussara, para a Maria Paula, para a Germane. A gente estava aqui escutando vocês e escutando cada fala de vocês, incrível, contando as experiências. E muitas vezes se falou na cura, no sucesso do tratamento, na questão de não atribuir o sucesso ao paciente que tem, a pessoa que tem doença metastática. E aí eu queria ouvir de vocês o que é para cada uma de vocês estar curado. Para mim, estar curada é viver cada coisa no meu dia a dia e dizer assim, ó, que legal que eu estou passando por isso, sabe? Eu vou dar um exemplo muito besta para vocês, que para alguns pode ser besta, mas para mim é uma coisa muito legal. Quando eu fiquei internada, eu adoro dirigir, tá, gente? E sou motorista da rodada. Não bebo, pode me convidar para dirigir para as festas, quando voltar, sou assim, ó, adoro dirigir. E quando eu usa droga, né, Thay? Oi? Só usa drogas, né? Só usa drogas. Mas, no geral, tá tudo certo.
Só não me convida para ser motorista da rodada depois do Marquinho. Depois do Benadryl é triste. Aí vai ficar complicado. Mas, assim, nessa ocasião que eu fiquei internada uma vez, 10 dias, quando estava sofrendo risco de morte breve, né? Eu fiquei pensando na minha autonomia. Então, para mim, ter autonomia e poder fazer as coisas, mesmo sendo uma pessoa considerada doente, é uma vitória que eu tenho todos os dias. Às vezes, aí eu quero falar coisa besta, às vezes eu estou dirigindo no meio do caos e ao invés de reclamar do trânsito, eu penso, cara, que bom que eu estou dirigindo, porque eu já passei pelo fato de não ter autonomia para fazer o que eu gosto. Então, para mim, o significado de cura é a gente ter a bênção de ter autonomia e ser livre para fazer as coisas que a gente gosta. Porque fazendo as coisas que a gente gosta e tendo um pouquinho de capacidade para correr atrás daquilo que faz sentido para a gente, para mim é uma cura e uma alegria sem tamanho. Eu consigo dar valor a isso a cada dia da minha vida. Eu acho que isso é o que nós temos em comum mesmo, né? Para mim, cura também é isso, é poder fazer o que eu gosto, poder fazer planos, ter projetos, nem que nos meus projetos e nos meus planos eu tenha que incluir essa minha rotina de paciente, né? Então, se eu for viajar e ficar 20 dias fora, eu vou conversar com o meu médico, a gente vai fazer todo um planejamento de como que vai ser a medicação, e eu consigo já, nesse estágio que eu estou de doença, até fazer uma proposta, posso fazer uma pausa? E aí a gente vai estudar junto, eu e o médico, se realmente uma pausa pode piorar incrivelmente ou não vai fazer muita diferença. Óbvio que quem vai dar a palavra final é um médico, ele que, né, não vai me colocar em risco. Mas, enfim, o fato de ter autonomia para continuar vivendo não só de respirar, mas vivendo de estar viva, de poder cuidar das minhas coisas. Óbvio, a gente, nesse tempo de doença, a gente fez algumas adaptações em muitas coisas, né, que a gente não faz mais como era antes. Mas eu chegar todo o carnaval, não. Eu sou uma apaixonada pelo carnaval, tá, gente? Eu não vou nem falar que é o carnaval, mas eu poder batucar todas as terças-feiras da minha vida, não agora na pandemia, tá? A gente está vivendo um momento diferente, mas eu tenho um ensaio do bloco de carnaval todas as terças-feiras do ano inteiro, então toda terça-feira é carnaval na minha vida. E isso é uma coisa incrível, porque eu já tive neuropatia muito forte nas mãos, eu toco um instrumento com as mãos, e é muito legal quando a mão adormece e você larga o instrumento e dança, sabe? Então, isso é incrível, você poder viver, mesmo tendo uma doença grave, né? Muitas pessoas, não, eu não posso fazer isso porque eu tenho câncer. Mas eu não vou fazer aquilo porque eu tenho câncer. Mas não, eu tenho câncer, como você quer que eu... Gente, dá para fazer um monte de coisa, a gente tem que ver qual que é a nossa condição, né? Eu sou diferente da Maria Paula é diferente da Germânia, a Germânia é diferente da Thay, a gente está em outro, cada uma faz um tratamento diferente, cada uma está no seu estágio da doença, às vezes uma está pior, outra está melhor, a outra está no hospital, e a gente tem que se adaptar. Mas enquanto eu estiver fazendo planos, enquanto eu estiver mirabolando coisas, eu estou muito curada. Quando eu não puder mais isso, aí eu vou arrumar um outro jeito de estar curada, né? Lá no sofá da minha sala, né? Trazendo gente para ficar comigo para assistir aquele filme, comer aquela pipoca, o Pão da G. O Pão da G é incrível, gente. A gente falou muito disso hoje aqui. Eu já comi. Então, assim, a gente também pode... As pessoas parecem que não conseguem... São muito engessadas, né? Mesmo quando você está num estágio mais complicado, um período de cirurgia, ou que você está pior, dá para ser feliz um pouquinho, né? Traz o seu amor para perto de você. Quem é seu amor? Não sei, pode ser qualquer pessoa, né? Vamos assistir um filme no Netflix, tá? Vamos comer uma coisa gostosa. Então, eu acho que
a adaptação, né? A gente ser maleável para entender. Não adianta você ter câncer e ficar assim, eu tenho câncer. Não adianta, não muda a sua história, não muda a sua qualidade de vida. Aliás, muda para pior, né? Você não vai deixar de ter câncer porque está se lamentando, né? Exatamente. Então, se você... Olha, gente, eu não estou falando aqui que eu sou perfeitona, que eu nunca reclamo. Principalmente as minhas amigas sabem que eu sou uma reclamona. Reclama e manda podcast. Eu sou muito reclamona. Eu também reclamo, eu também sou chata com um monte de coisa, eu também, às vezes, estou de saco cheio, porque eu estou viva, né? Então, a gente é tudo normal. Então, a minha cura é essa, eu poder sempre estar pensando o que eu vou fazer amanhã. Isso é delícia. Jussara, deixa eu falar uma palavra, a palavra saco cheio, às vezes tu fala, hoje estou de saco cheio, quando eu escuto os teus áudios, agora eu me lembrei, é uma palavra que tu fala bastante, e é bem engraçado, porque isso faz parte da vida. Eu só queria falar uma coisa bem rapidinho, alô? Queria falar uma coisa bem rapidinho para vocês, tá? Quando eu tenho metástase óssea, tá? Só que quando ela estava muito grave, eu precisava de ajuda para sair do carro. Então, meu marido, ele fazia a volta e fazia aquela coisa do cavalheiro, que não é muito cavalheiro, não, mas nessa época ele era cavalheiro, porque eu estava com metástase óssea avançada. Então, ele vinha me tirar dentro do carro. E aí eu me acostumei. Depois que eu fiz a quimioterapia e fiquei boa, eu me acostumei com essa questão das pessoas me ajudarem. E aí eu quero contar uma curiosidade para vocês dessa questão do Oncocard, que é aquele cartão que a gente usa do câncer, né? E eu não acho que eu sou vítima, eu não acho que eu me vitimizo. Mas o que aconteceu um dia? Eu viajei com uma amiga minha e a gente precisou descer do carro. E a minha amiga não tinha força que meu marido tem para me tirar na mãozinha a gente estava num bug, né? Ela ia me tirar. E aí ela pegou e me deu a mão e falou, desce. E eu consegui descer. Mas isso depois de uns 2 anos. E eu falei, gente, eu fiquei condicionada 2 anos a pensar que uma pessoa deveria me ajudar a descer do carro quando eu podia fazer isso sozinha. E aí eu comecei a pensar, eu me vitimizei 2 anos, entendeu? Eu condicionei o fato de eu estar com câncer, que eu nunca mais poderia descer do carro por causa da metástase óssea. E depois disso andei de patins e me desafiei a fazer outras coisas. Então eu aproveito cada momento que eu tô boa e vou lá e boto um desafio. Hoje eu vou tentar fazer isso. Claro que nada muito radical, mas isso me tira daquela atmosfera de uma pessoa doente e que precisa ficar numa redoma e me faz sentir um pouco mais pertencente a esse mundo e com saúde, apesar do câncer. É isso. Você é bem safada, viu, Thay? Oi? Você é bem safada. Fica passando um Oncocard direto. Passeio. Gente, o Oncocard, ele é vitalício, gente. Tá? Vitalício e sem limites. Sem limites, a gente usa mesmo, de vez em quando dá uma passadinha no cartão ali para se salvar de alguma coisa. E eu acho que o que a gente está falando muito também é sobre estar viva, né? Mais do que a gente fala sobre o que é estar curada, mas estar curada é estar viva, é estar vivendo a vida, né? E eu enxergo assim que enquanto tantos momentos que a gente desperdiça com medo do que vai acontecer, a gente está sofrendo por uma coisa que não é o que está acontecendo agora, né? E isso acontece ali no início, quando a gente descobre que está com câncer, ninguém sai comemorando que está com câncer, óbvio que não. Mas muitas vezes eu vejo por mim, assim, quanto tempo eu perdi com pena de mim por uma coisa que não estava acontecendo naquele momento, né? Então, realmente, assim, eu vi de vocês, também queria saber quando que vocês descobriram o cuidado paliativo, assim, tipo, antes e depois do tratamento de vocês. Como é que foi isso? No sentido de realmente começar a receber esse cuidado e se dar conta que faz bem, né? Bom, eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2011, né? Em janeiro de 2016, com câncer de mama metastático. Então, me deparei com esse tratamento paliativo, né? Quando eu falo que meu PET está zerado, as pessoas dizem, então você vai parar a quimioterapia. Eu, não, é o contrário. A quimioterapia que está proporcionando esse PET zerado. Significa que está dando resultado. E nessa caminhada,
não como um cuidado paliativo, como um tratamento contínuo, mas eu me beneficiei, né, de muitas formas. Por exemplo, com uma terapeuta ocupacional, com a fisioterapeuta, com a dentista, com a enfermeira. Então, esse olhar para a pessoa e não para a doença é impressionante. Eu não sei precisar a data, o dia, o ano, né, que eu tive esse contato com os cuidados paliativos, né, mas eu acredito que tem sido um grande diferencial para o meu tratamento, porque os cuidados paliativos e o tratamento oncológico, eles não são opostos, né, eles caminham juntos. Então, até para que o tratamento oncológico seja mais efetivo, né, os cuidados paliativos proporcionam isso. Então, eu consigo ter esse contato com a finitude e contato com aquilo que me beneficia. Né? Não somente a quimioterapia e tudo mais, mas todo o circuito, né, paliativo, que não é uma gambiarra, né? É um cuidado. Né? Como diz Ana Michele, é uma camada extra de conforto. Então, os cuidados paliativos é para uma doença ameaçadora da vida. Mesmo que tenha intuito curativo o tratamento, né, os cuidados paliativos estão aí para ajudar o paciente. Né? Não é só quem tem metástase, não é só quem tem uma doença que não tem cura. É para todo mundo. Então, por isso que eu falo que os cuidados paliativos, né, além de ser um direito, eles têm que ser desejados pelas pessoas, porque é incrível. E cuidado paliativo não é sinônimo, né, de terminalidade, pelo contrário, né, é sinônimo de viver a vida com qualidade. E essa é a cura, né, é a cura diária. É a gente conseguir enxergar que é a cura nas pequenas coisas. Né? Nesse caminho, não condicionar a cura. Né? Quando eu me aposentar, quando eu tiver não sei o quê, enfim. Eu tive câncer de mama muito nova, eu tinha 24 anos. Né? Agora, hoje em dia eu tenho 34 anos. Eu tinha 6 meses de casada, tive que... alguns planos eu tive que adaptar, né? Porque... eu sou advogada, claro, mas assim, eu estudava para concurso público, né? Eu queria ter filhos, eu queria, enfim, eu queria tantas coisas que não são possíveis, né? Então, é importante ver o que cabe na minha história, né? O que cabe na minha rotina, na minha vida, né? E não que a régua seja sempre eu, né? E não a do outro. Não que o outro possa me mediar, né? Não se curou porque não teve fé, não se curou porque não tomou chá, exatamente. O meu açúcar, isso aumenta muito. Foi aquele chocolate, com certeza foi aquele chocolate. Então, é o que eu acho que as pessoas não enxergam. E eu li uma vez um texto sobre isso, que, se eu não me engano, o nome era Os Olhos Abertos, que era a história de um cara que descobriu que estava com câncer. E ele falando logo em seguida, assim, o que ele estava sentindo. E que ele era como se tivessem aberto os olhos dele e ele se deu conta, eu vou morrer. Só que daí, depois tu te dá conta, tipo, mas eu ia morrer de qualquer forma. Isso não é um privilégio de quem tem uma doença grave, né? A gente está vendo hoje em dia com a Covid como a vida é frágil, né? Como é de um dia para o outro, muitas vezes, é um acidente de carro, enfim, N possibilidades. A minha mãe sempre fala, basta estar vivo para morrer, porque a gente não tem esse controle, né? E a gente tem a tendência a achar que a vida tem ensaio, né? Que é aquela coisa assim, eu sou muito jovem, tu tinha 24 anos, eu também tinha 23 para 24, eu me lembro que eu pensava assim, mas eu nem casei ainda, eu nem me formei, Sim, mas... E daí, né? Hoje, né? Assim, tem criança com câncer, elas não fizeram nada para merecer isso. E o que a gente pode fazer para que essa vida não seja em vão, não seja só respirar e comer e dormir, né? Que a gente diferente viver e sobreviver, né? Exato. É muito diferente. Exatamente.
E a gente tem que fugir disso, de sobreviver à doença, sabe? Porque a gente tem tanta possibilidade de abrir os olhos e de realmente ter uma vida mais plena depois do diagnóstico do câncer. E acho que é um trabalho em conjunto, na verdade, porque às vezes o paciente sozinho não vai conseguir ter esse insight. O médico, quando junta, a doutora Fernanda estava falando ali, o doutor Leonardo também, né, do médico que não quer falar sobre morte, assim, vamos fingir que isso não existe. E aí junta com o paciente que também não quer falar. E com o familiar também, né? Só vão descobrir que existe a morte na véspera da morte. As pessoas não podem fazer as suas escolhas, né? Não podem ter... Não tem autonomia nenhuma, não. Não tem autonomia nenhuma. É sempre sobre o indizível, né? A morte é o indizível. Exato. E, eu tive contato com cuidados paliativos. Na verdade, o meu primeiro contato com o paliativismo foi muito ruim, porque eu era cuidadora da minha sogra. A minha sogra faleceu com câncer de mama metastático e eu descobri que ela tinha uma doença paliativa porque eu li no laudo naquela guia que a gente leva para o convênio para autorizar. E aí, quando eu li lá, tratamento paliativo, e no hospital falavam, nossa, o fulano foi encaminhado para para o paliativista, né? Nas salas de espera falavam que era quando não tinha mais nada para fazer. E aí eu fiquei esperando ela ser encaminhada para o paliativista e nunca ela era encaminhada para o paliativista. E o oncologista também nunca falava sobre isso. Aí eu pensei, não, então é só paliativo porque não é curativo. Beleza, ok. E aí, nesse tempo todo, no Hospital do Câncer, nunca teve esse contato com o paliativo, com o médico paliativista. Até que na semana que ela foi internada, ela ficou em casa até uma semana antes de falecer, e aí nessa uma semana que ela estava no hospital, o paliativista passou, e aí ele falou, nós vamos tirar essa sonda naso que ela tá, para ela não engasgar e não morrer na frente de vocês engasgada, porque vai ser muito ruim. Foi o único contato que eu tive com um paliativista. E quando eu tive câncer e descobri a metástase, um ano e pouco depois, eu só pensava, agora eu vou fazer o tratamento paliativo. Mas comigo vai ser diferente, eu não vou ter todo esse estigma. Eu já pensei assim, no dia, metastático, incurável, paliativo. Eu não vou carregar comigo esse estigma que eu vivi há alguns anos atrás no hospital. Comigo vai ser diferente. E aí eu já cheguei assim abertamente com o oncologista e falei, então agora é incurável, ok? E o que a gente pode fazer para que a minha vida seja boa, para que eu continue saudável? E aí, falando sobre o que é cura, eu sempre pensei isso, né, de ter autonomia, do que é importante para mim, de fazer as coisas, então, me sentir curada enquanto estou com autonomia. Só que eu tenho ressignificado muito sobre isso. Eu quero me sentir saudável e eu quero me sentir curada, mesmo quando eu não tiver mais autonomia. Porque enquanto eu estiver aqui, né, que eu tiver consciência, que eu estiver conseguindo ver minhas filhas, eu vou estar curada. Não importa se eu não conseguir mais me locomover, se eu não conseguir mais fazer o pão, se eu não conseguir mais fazer atividade física. A cura para mim vai ser saudável por estar vivendo, não importa em quais condições. É óbvio que agora é muito confortável estar numa situação que eu estou, que eu tenho total autonomia, eu nem lembro que eu tenho câncer, a não ser pela questão que eu tenho que tomar quimioterapia todo dia. Mas o dia que não for assim, eu ainda quero me sentir curada, mesmo não tendo autonomia.
que é tão importante para mim, né? Eu sei que vai ser todo um trabalho e eu já decidi que eu comecei a ter esse trabalho, né? Ano passado, quando o negócio começou a apertar, eu falei, gente, eu preciso ressignificar isso, eu não vou ficar assim por, sei lá, quanto tempo. Para mim, o que é importante é estar com as pessoas que eu amo. Então, não importa quais são as condições, né? Eu acho que o significado de cura para mim é esse. Eu vou só dar uma atualizada aqui, porque assim não tem nenhuma pergunta direta agora, porque eu acho que tanta coisa importante que nós estamos ouvindo aqui, que eu acho que as pessoas mais estão ouvindo e internalizando do que realmente fazer perguntas, porque vocês já estão respondendo todas as nossas ansiedades, enfim, daquilo que a gente quer saber, não é? Mas, assim, a Laís, eles trouxeram, a Bárbara também, sobre alívio da dor, sobre a cura, que tu agora, Germane, falou, sobre qualidade de vida, né? E assim, então, assim, agradecendo muito, elogiando muito as pessoas que palestraram e todos vocês também, né, que estavam aqui. E que aula que tu está dando de vida, todos vocês aqui estão dando de vida para todos nós aqui também. Alice, para mim, foi um divisor de água, quando eu me dei conta que era para sempre, não podia esperar a cura para viver todos os dias. A Luciene, viver não é só ter vida, viver traz a biografia da pessoa, traz a história de cada um. Eu acho que é um resumo, né, que todo mundo está ouvindo aqui, vocês falando, e no chat traz esse resumo, muito bonito mesmo. Muito legal ouvir vocês. Eu queria aproveitar desculpa, Thay, mas já te passo a palavra. Aproveitar esse finalzinho que a gente tem ainda uns minutinhos, para a gente refletir um pouco o que a gente pode fazer, aproveitar que nós estamos aqui, todos interessados no assunto e com uma troca tão rica, estratégias para a gente desfazer esse preconceito que tem com a palavra paliativo, né, com o cuidado paliativo, para que a gente possa atingir mais pacientes. O Projeto Camaleão, nós temos o grupo de estudos de cuidado paliativo, a Ju Rizieri é responsável pelo grupo, traz um material incrível para a gente, e a gente esse ano quer trazer mais para as redes sociais a questão do cuidado paliativo, porque a gente enxerga que, às vezes, se a gente fala diretamente para o paciente, é claro que quando a gente explica o que é um cuidado paliativo, nenhum paciente vai dizer, não quero porque eu não gostei do nome. Mas eu acho que é importante a gente trabalhar o nome também, assim como a gente trabalha a palavra câncer, a gente fala e a gente põe em letra bem grande no Instagram. Acho que é válido, sabe, a gente pensar junto, e isso fica como reflexão. A gente pode entrar em contato, quem quiser entrar em contato conosco também, tiver alguma ideia e quiser compartilhar, porque eu acho que nós, como organização da sociedade civil, a gente tem um papel muito importante nisso, sabe? De desfazer esse tabu, ajudar os pacientes a encontrarem o cuidado paliativo, ajudar os pacientes a se libertar desse sofrimento de por preconceito, não ir atrás de ajuda, né? Então... boa, Germane. A Germane botou ali no chat o site da Casa Paliativa, quem quiser seguir. E no Instagram também tem o @ ali, Casa Paliativa. Thay, desculpa, te interrompi. Não me interrompeu. Eu ia falar uma coisa, daí tu já falou e aí já me veio uma outra ideia. A gente podia também fazer alguma coisa chamada, para interagir com as pessoas, algo chamado tipo tabus paliativos. O que as pessoas ouvem como tabu ou que elas acreditam que se refira a cuidados paliativos, para que a gente possa esclarecer e desmistificar. Aí, vamos dizer que uma página dentro das redes sociais para a gente interagir sobre isso, ou até mesmo no grupo. No mais, eu até vou finalizar, porque daqui a pouco acaba o tempo, né? E queria só agradecer a oportunidade de terem me convidado, de ter aprendido muito. Eu anotei até algumas falas, assim, por exemplo,
a Maria Paula falou, é importante ver o que cabe dentro da minha história. E cabem tantas coisas, né? Eu também tinha o desejo de ser mãe mais uma vez, e eu descobri que, embora eu não possa ser mãe mais uma vez, né? Porque eu já sou mãe do Theo, que vale por 1000, tem tantas outras coisas que cabem na minha história. Achei essa frase muito bonita, também da Germane, ser saudável por estar vivendo, e tantos outros ensinamentos que a gente teve com os médicos envolvidos e com os questionamentos do bate-papo. Muito obrigado, gente. Fico à disposição para próximas oportunidades, e essa noite para mim foi muito emocionante e especial. Primeiro eu quero falar que a Thay estava muito chique. Eu quase que peguei meu blazer também, né? Mas não peguei. Mas é que tu é a rainha do look, né? Tu manda look todo dia ali. A gente fica tudo com inveja dos teus looks. Que isso? A minha é só um casaquinho branco. Obrigada. Eu lembrei de uma história, né, que eu vivi, né? Porque a minha mãe sempre falava que eu ia fazer um tratamento. Ela não falava em quimioterapia, não falava em nada. Ela vai tomar um remédio, ela tá bem. Mãe, eu tenho câncer, eu vou fazer quimioterapia. Então, assim, essa negação, claro, porque os meus pais nunca esperavam, né, que uma filha fosse ter câncer. Eles esperavam que eles fossem ter, mas que uma filha não esperavam. E na minha cabeça sempre fez muito sentido desmistificar o câncer para eles, né? Como faz sentido também desmistificar os cuidados paliativos. E realmente, não é isso que a gente está pensando, né? Não é sobre morrer, mas é sobre como viver, né? Como viver bem. Então, essa noite foi muito, muito especial. Eu quero agradecer a todo mundo, aos convidados, né? E eu estou muito feliz, né? Porque a gente está podendo estourar essa bolha, né? E ser multiplicador de informação, né? Que a gente possa falar com outros pacientes, falar com os médicos, né? O que é importante para a gente, né? O que faz sentido para a gente. Então, muito, muito obrigada. Também agradeço, gente. Eu já falei tanto aqui que eu só vou agradecer mesmo. Eu adoro, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma faladora, né? Adoro estar entre vocês, amo essas meninas todas que estão aqui. Estava lendo os comentários, tem gente aí com metástase, que se não conhecia a gente, que bom que agora vocês conhecem. Sigam a gente, porque a gente é até engraçada, né, Thay? A gente faz muitas coisas legais além de ter câncer. E a gente sempre tem alguma coisa muito legal também para falar para quem tem câncer, né? Eu acho que não é à toa que a gente... vocês estavam falando de sobrevivente, eu falei que eu não ia falar nada. Vocês estavam falando de sobrevivente, não foi à toa que eu escolhi o nome do meu canal e o meu nome, né? Que esse nome é meu, pelo menos por 10 anos ele está registradinho, que é de supervivente, né? Então, que a gente possa ser, né? Que todos nós possamos ser superviventes, que é muito gostoso superviver a vida, mesmo tendo câncer. Obrigada para todo mundo. Eu vou falar aqui também, agradecer, gente, muito obrigada, foi muito legal mesmo. E eu falo muito para ligas também, né? E aí lá é uma fala muito diferente, porque aqui são pacientes, né? E aí eu sempre falo assim, gente, eu vou chegar aqui colocando todo mundo na mesma página. Eu tô morrendo, mas vocês também estão. Então, agora que está todo mundo morrendo, a gente pode começar a conversar. E aqui, né, todos nós estamos morrendo. E se a gente pensar assim, eu até escrevi sobre isso hoje, se a gente pensar no verbo no passado de eu vivi, quanta coisa a gente já viveu, né? Então, o que vier para frente aí é lucro. Eu quero agradecer e a gente pensar no futuro como lucro, como o dia de amanhã, como um dia a mais das nossas vidas.
Isso mesmo, Gê. Um dia a gente está olhando para o médico, né? E no outro dia o médico pode estar onde a gente estava sentada, né? Como paciente também. Não é porque é médico que é imortal. Meninas, como eu amo essas meninas! É muito legal falar para a Liga de Medicina, né? Dar essa abertura de olhar também. Porque a gente sabe que os cuidados paliativos não são cadeira obrigatória, né? Então, dá essa satisfação em falar para eles, né? Para médicos de formação, né? Que podem ter esse horário diferenciado. A gente está morrendo, mas a gente também está vivendo, né? Isso que é importante, a gente não esquecer de aproveitar o nosso tempo, né? Eu acho que uma vez eu me dei conta disso, assim, que é aquela coisa que nem quando a gente está na prova, no vestibular ali, e a gente tem 4 horas pela frente para fazer a prova. E aí fica ali se enrolando. E quando está terminando o tempo, que a gente se dá conta que o tempo passou, né? A gente não enxerga. E eu acho que ter tido câncer e é claro que a gente nunca está, como a doutora Fernanda falou, a gente não está no sapato do outro, mas a gente está do lado. E cada um tem a sua história. Mas eu acho que de viver com pessoas que estão com câncer ou que tiveram câncer, traz essa perspectiva também, sabe? Eu acho que isso é muito rico, assim, essa troca é muito rica de se dar conta de que o tempo está passando para todo mundo, né? A ampulhetinha ali, cada um tem a sua e ela não para. Então, realmente, eu fico muito feliz da gente estar podendo fazer esse encontro. Deixo aberto o nosso contato para quem quiser nos escrever, tiver, enfim, qualquer coisa que queira falar com a gente. Quem quiser participar das atividades do Projeto Camaleão, manda um WhatsApp. Fábio, põe de novo ali o número do WhatsApp, por favor. Pode mandar um WhatsApp, a gente faz o acolhimento, a gente tem um monte de atividades legais. A Casa Paliativa também tem o grupo, tenho a aula de pão, que eu vou me inscrever, eu não estou nem aí que eu não estou no grupo, eu vou dar um jeito de ser penetra na aula. Ou fazer no Camaleão, que eu também achei uma ótima ideia, acho que a gente pode conversar sobre fazer. E, enfim, agradecer a vocês pela atenção, agradecer aos nossos convidados, vocês foram demais, eu estou muito feliz mesmo assim, com esse encontro. É um assunto que, quando a gente viu a quantidade de pessoas inscritas ali, nós tivemos mais de 100 inscritos, então a gente já viu que realmente é um assunto que precisa ser falado, que está todo mundo querendo falar sobre isso. E eu acho que quanto mais a gente falar sobre cuidado paliativo, e sem achar outros nomes, sem dizer que é cuidado integral, integrativo, blá, 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 é paliativo mesmo, e é a proteção, é esse cuidado. Quanto mais a gente trouxer isso, menos tabu vai ter, né? Então, enfim, quero Flávia, vamos fazer outro, e com essa equipe maravilhosa também, que é muito animada, eu acho que vale muito a pena, também foi muito bom. Vamos fazer outro sim, né, Flávia? Vamos sim. E para quem quiser indicar, eu vi ali o pessoal falando que no chat que outras pessoas deveriam ver. Amanhã o vídeo já vai estar no YouTube, a gente coloca, segunda-feira entra o videozinho nas redes sociais com um resumo do que aconteceu. E aí, se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas também, acho que é muito válido, porque realmente eu me sinto mais viva depois dessa conversa, assim, sabe? Eu estou energizada, fiquei muito feliz mesmo. Então, agradecer ao Dr. Leonardo, a doutora Fernanda, a Thay, a Germânia, a Jussara, a Maria Paula e todo mundo que esteve com a gente hoje. Muito obrigada mesmo. E boa noite para vocês. E até o... peraí que eu tenho que dar o recado. Semana que vem tem encontro de novo. Já estava dando tchau e eu preciso falar disso. Semana que vem a gente vai ter um encontro sobre Covid e câncer. Então, a gente vai estar aqui com infectologista, com oncologista, para falar sobre o impacto da Covid no câncer, tanto para quem está em tratamento, quanto a vacinação, essas coisas que a gente está morrendo de curiosidade para saber mais. Dia 22, a gente tem encontro sobre nutrição oncológica, mitos e verdades. E aí a gente vai falar sobre se aquele chocolatinho dá câncer ou não, né? Se foi por isso. E dia 29, a gente tem um encontro sobre sexualidade. E a gente vai ter um urologista, uma sexóloga e um oncologista. E os pacientes
Seu Percival está convidadíssimo. Seu Percival, inclusive, já vou falar para o Omar que o senhor vai estar no encontro para ele se preparar também, que não vai estar sozinho. Tá bom? Então tá, gente. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Beijos. Obrigada, gente. Amei. Esse de sexualidade eu vou participar também. Germana é fera, viu? Eu tenho um vídeo no canal com a Germana é verdade. sobre isso. Venham. Vem falar, Lá Ju. no canal, Supervivente. Venha, Ju. Vai estar muito legal. E é muito importante a gente falar sobre isso, né? Que é outro assunto que fica em segundo plano muitas vezes. Verdade. As pessoas têm vergonha, né? Também tem um bloqueio danado para falar sobre isso. Mais uma coisa para desmistificar aí, né, gente? Já é um assunto tabu. A gente não pode morrer por causa disso, gente. É muito trabalho que a gente tem aqui pela frente. Tem muita coisa para fazer. Já é tabu. Quando fala em câncer, então as pessoas acham que quem está com câncer não pode pensar em sexo, né? Não, mas pode. É meio pode. assim, tu tá no lucro. Já me perguntaram, você acredita? Você já está viva, quer mais o quê? Não pode como deve. Exatamente. Maravilhosa. Ai, gente, tchau, obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Obrigada pela obrigada. oportunidade. Muito obrigada, doutora. Ju, acho que dá para parar a gravação. Tá, vou parar aqui. Eu vou te mandar o link da pasta ali no